Bactérias, fungos, parasitas e vírus são micro-organismos, organismos muito pequenos que não podem ser vistos sem um microscópio. Nessa edição, vamos acompanhar pesquisas desenvolvidas no Vale do São Francisco utilizando os micro-organismos a favor da natureza. A gente tem vários projetos em andamento no laboratório, né? Então, assim, basicamente, a gente começa com a parte de prospecção, né? Verificando a diversidade de fungos micorrízicos apiculares, que são fungos que vivem no solo e se associam com as plantas e trazem benefícios para essas plantas, né? Em termos nutricionais e também de aumento da absorção de água. E isso garante às plantas, né, maior tolerância aos ambientes adversos. E após fazer essa prospecção, a gente busca fazer o isolamento de alguns fungos, né, que podem ter algum potencial para beneficiar esse crescimento dessas plantas. Então, diversos testes têm sido feitos na cadstração, com plantas nativas, né, da caatinga, mas também plantas que são de importância agronômica, né, como a goiabeira, a acerola, maracujazeiro. A primeira etapa é a gente fazer coleta desse solo no campo, né? Geralmente a gente trabalha com a profundidade de 0 a 20 centímetros, tira a parte superficial da serrapilheira, né? E retira essas amostras de solo. Essas amostras vêm para o laboratório, elas então passam por um processo de peneiramento úmido, né? A gente trabalha com algumas peneiras aqui. A última peneira, que é com cerca de 45 micrômetros, a gente leva esse material para a centrifugação, de forma que a gente possa fazer a separação das partículas do solo, né, dos esporos. Depois desse teste, a gente consegue verificar, às vezes, fazer uma seleção de fungos mais promissores. E desses fungos mais promissores, a gente busca fazer uma produção em maior escala. Essencialmente, o nosso trabalho aqui no Laboratório de Bioinformática é auxiliar, dentro do grupo de pesquisa de microbiologia, os trabalhos que envolvam a identificação molecular dos micro-organismos. Dentro do grupo de pesquisa de microbiologia aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, nós ficamos com toda a parte de análise computacional das sequências de DNA geradas dentro dos projetos que envolvam micro-organismos. E as nossas análises elas envolvem tanto a identificação de micro-organismos, quanto a identificação e análise de variabilidade genética, de diversidade genética desses micro-organismos. Nesse momento a gente tem duas telas, né? Uma tela ilustrando os picos que representam a sequência de DNA de um indivíduo, tá certo? Então eu tenho 4 micro-organismos aqui e cada piquinho desse representa uma base do DNA desses micro-organismos. E aqui nessa outra tela eu tenho basicamente uma outra representação disso aqui, né? A gente gera quantidades de informação de às vezes milhões de sequências que precisam ser analisadas e se você for analisar uma a uma só no olho, isso se torna impossível. Aqui no laboratório nós realizamos diversos estudos que envolvem diversas pesquisas relacionadas à produção animal e à produção vegetal. Um dos projetos que nós temos em parceria com outros laboratórios aqui do campus envolve a identificação e a quantificação de micro-organismos presentes no solo. E nós fazemos essa quantificação de micro-organismos, tanto de bactérias quanto de fungos, utilizando o método de biologia molecular, analisando a quantidade de DNA desses micro-organismos por grama de solo. Uma das metodologias que nós utilizamos para poder quantificar esses micro-organismos é um método chamado PCR em tempo real. É uma técnica que, com base na quantidade de DNA da bactéria ou do fungo no solo, nós vamos conseguir quantificar quanto existe da bactéria e quanto existe do fungo naquele solo. Cada linha que aparece aqui pra gente, ela vai representar um micro-organismo específico de uma amostra específica que estava presente ali no ambiente. Vacinas para tratar doenças em animais provocadas por vírus e bactérias também estão sendo desenvolvidas com a ajuda de plantas da caatinga. A gente tem alguns trabalhos desenvolvidos na área da mastite, né, que seria a inflamação da glândula mamária, onde a gente trabalha tanto com bovinos
quanto com caprinos e ovinos, né? E a gente usa tanto o extrato de plantas aqui da região, como a gente usa também o extrato de própolis, né? Que ele é produzido pelas abelhas, né, para defesa das colmeias, e ele tem potencial para também atacar bactérias e vírus e com isso combater as doenças de uma forma mais natural, né? E a gente tem feito alguns estudos também aqui relativos à questão da linfadenite caseosa, que também é conhecida como mal do caroço, né? E que essa doença traz uma série de prejuízos aqui para a região. Ela é uma doença muito disseminada nas propriedades, e aí a gente tem avaliado tanto estratégias, né, visando o controle dessa bactéria no meio ambiente, uma vez que ela fica nas plantas, ela fica no solo, nas propriedades, né, e a gente tem testado também algumas alternativas em termos de produzir vacinas que sejam eficazes para a prevenção da doença nos animais. Existe uma doença que acomete caprinos leiteiros, né? E essa doença é a mastite, que é uma inflamação da glândula mamária. E essa inflamação, ela é geralmente ocasionada por bactérias. Essa doença, ela traz grandes perdas econômicas para o produtor, onde o animal ele vai ter redução na produção do leite, o proprietário ele vai ter gasto com medicamentos, esse proprietário ele vai ter gasto também com o descarte do animal, se necessário. Existe um outro grande problema, né, dessa doença, que é a questão do tratamento. Muitas vezes, os proprietários, eles não fazem o uso correto dos antimicrobianos. E isso vai acarretar uma seleção de cepas resistentes. Foi desenvolvido um projeto buscando uma alternativa no tratamento dessa doença. Então, foi utilizado o extrato de uma planta popularmente conhecida como o jatobá, né? Então, foi visto que o extrato de jatobá obteve resultados satisfatórios no tratamento da mastite. Um aspecto muito importante quando a gente fala das doenças nos animais também é a questão da resistência, né? Que os micro-organismos hoje eles têm se tornado resistentes, o que faz com que a maioria das drogas de uso, né, elas estejam perdendo sua eficácia. Então, quando a gente pensa em usar terapias naturais, elas tendem a dar um melhor resultado. Outro aspecto relacionado à resistência que é importante seria a produção de biofilme, né? Muitos desses micro-organismos eles tendem a viver em comunidades dentro dos animais, no ambiente, e essas comunidades, esses agrupamentos de bactérias, eles tendem a apresentar uma resistência até 1000 vezes maior do que quando esses micro-organismos estão isolados. Então a gente também está estudando o potencial das plantas do nosso bioma no sentido de impedir que as bactérias produzam esses agregados. Infelizmente, hoje está sendo um grande problema quando a gente fala da terapia, tanto nos animais quanto nos próprios seres humanos, né? Então, resultados dessa pesquisa terão implicações também sobre a saúde humana. Nesse sentido também, a gente tem alguns trabalhos onde a gente está usando esses extratos de planta, né, para a questão de incorporar ele a carne, ou a leite, a queijo, no sentido de reduzir também potenciais contaminantes que possam causar doença nas pessoas que façam o consumo desse produto, né? Então, não pensando apenas só na sanidade dos animais, que é muito importante, né, para que o produto seja produzido com qualidade, mas pensando também na qualidade desse produto que vai ser produzido, a carne ou o leite, né, fazendo com que, se o produtor tendo esse melhor desenvolvimento econômico, consiga gerar indicadores sociais e consiga permanecer na sua propriedade, consiga permanecer na cidade gerando renda e desenvolvimento aqui para a nossa região. Os micro-organismos estão por toda parte, no ar, no solo e também no ser humano. E como você viu, esses organismos minúsculos são estudados pela microbiologia, que trabalha na descoberta de novas formas de combater os que provocam doenças e aproveitar os benefícios dos que fazem bem à natureza. Até a próxima edição do Ciência no Semiárido.